E aí, uma coisa, antes da gente começar de fato a falar sobre esse posicionamento da SBC, uma dúvida que, como médicos, a gente deve passar isso para os nossos pacientes, né? Eu não vou abordar aqui sobre se o paciente ele vai estar pré-contemplativo, contemplativo, na preparação, ação e na manutenção, por exemplo. Eu vou comentar aqui para você sempre abordar com aquele paciente seu que fuma, perguntar se ele sabe desses dados que a gente comentou, sobre quais são os riscos que o cigarro envolve, e também sempre vai ter aquela objeção do paciente que ele vai falar: doutor, mas eu já fumei tanto tempo, eu já fumei mais de, 50 anos, já estou todo estragado, entre aspas, né, que eles comentam, será que se eu parar de fumar hoje, não vai adiantar nada? E aí eu vou trazer aqui alguns dados aqui para vocês poderem rebater isso de uma forma mais fácil com os pacientes. Então a gente sabe que, obviamente, que a cessação de tabagismo ela é importante independentemente da carga tabágica, né? Você cessar ele, mesmo que já tenha muitos anos maço ou maços-ano nas costas do paciente, ele vai ter um benefício. E esse benefício, ele quase que é imediato. A gente sabe que o uso da nicotina, do cigarro, na hora que você já está fumando, você já tem um aumento da frequência cardíaca e um aumento transitório da pressão. Então, depois de 20 minutos sem fumar, a frequência cardíaca já normaliza. Em 12 horas, os níveis de monóxido de carbono já voltam ao normal. Lembrando que monóxido de carbono é aquela molécula que a gente consegue até mesmo medir. Então, se a gente vai em programas de tabagismo, por exemplo, o paciente ele exala numa maquininha, como se fosse um bafômetro, ele consegue medir o quanto de CO ele está exalando, né? Então, às vezes a gente consegue pegar aquele paciente que dá aquela recaída, ou então mente aí na consulta, fala que não está fumando, mas chega lá, os níveis de monóxido de carbono estão elevados. Então, depois de 12 horas sem fumar, a gente sabe que os níveis eles já voltam ao normal. Em 2 até 12 semanas, aí, até 3 meses, para quem não tem já um remodelamento do pulmão, quem já não desenvolveu um enfisema, já não tem uma destruição do parênquima pulmonar propriamente dito, a gente sabe que já tem uma melhora, né, da função pulmonar e da circulação pulmonar também, tá? Além da circulação sistêmica. Então a gente já começa a ter efeitos já que vão perdurar por um longo prazo, exceto se já tiver ocorrido alguma alteração estrutural mais importante. De 1 a 9 meses, a gente sabe que alguns sintomas, como tosse, dispnelas, podem tender a melhorar depois que a gente para de fumar também. E aí agora eu vou falar dos benefícios de mais longo prazo. Então, de 5 a 15 anos, a gente tem alguns estudos que mostram que o risco de AVC já cai semelhantemente para alguém que nunca fumou. Em 10 anos, o risco de morte por câncer de pulmão, né, neoplasia pulmonar, já cai pela metade, se você for comparar com quem nunca fumou. E a gente sabe que em 15 anos o risco cardiológico, né, risco cardiovascular de algum evento, já é igual a de quem não fumou. Tá? Então, mesmo assim, vocês veem que a gente vai ter benefício sustentado se o paciente ele mantiver abstêmio aí do cigarro. Então, a gente tem que recomendar realmente que ele seja desencorajado, propriamente dito.